Oi, gente! Acabei de chegar em Bordeaux. Tô muito feliz. Essa é a minha primeira vez aqui e essa foi uma viagem que acabou acontecendo assim de último segundo de verdade. Eu tinha uma questão de negócios para resolver aqui e aí quando eu fui bater a agenda para ver quando que eu viria, eu me dei conta que o melhor dia para vir seria 2 dias depois do dia que eu tava vindo. Então, eu comprei essa viagem inteira no sábado, hoje é segunda-feira e eu estou aqui. Então, eu adoro essas viagens que são espontâneas, sabe? Mas tem a parte boa e a parte ruim. Então, eu não consegui planejar muita coisa dessa viagem. Eu vim mais para resolver essas coisas de negócios, mas vamos fazer um pouquinho de turismo. Vamos dar uma olhadinha por aí. Eu vou levar vocês comigo pela primeira vez. Ai, que emoção! Viemos de supermercado. Eu quero mostrar umas coisas pra vocês. Acabei de chegar no Auchan, que é uma das maiores redes de supermercado da França. E tem algumas coisas aqui que toda vez que eu chego na França, eu preciso comprar. Na verdade, são duas, eu vou mostrar elas pra vocês. Vem comigo. O que nunca pode faltar é esse queijinho de cabra, que vem com uma caixinha meio aberta. Eu não tô achando a marca que eu sempre compro, mas qualquer um desses aqui serve. É maravilhoso. Ó, eu tô levando esses dois. E aí, como eu tô fazendo dieta cetogênica, só tem queijo nesse carrinho até agora. Essa manteiga aqui também não pode faltar. Beurre désigné. É uma manteiga DOP. Que eu não achei o que eu sempre levo, que não tem o de chocolate amargo. Mas isso aqui, vocês não estão entendendo. Chama Petit Écolier. E é uma bolacha com chocolate por cima. Tem a de chocolate amargo também, mas aqui no mercado eu não achei. Isso aqui, sério, quando vocês verem pra França, é obrigatório, de verdade. Tira que eu achei, ó, de chocolate amargo. Isso aqui não tem condição. Acabei de ver que eles têm chocolate branco também. Eu não vou levar porque eu não posso. Mas, sério. Aqui é outra coisa que eu nunca deixo de levar. Esses sabonetes aqui são muito cheirosos. Vários perfumes diferentes. Gosto desse de nectarina, o de coco. Ó, aqui também tem com preço bom esse aqui, ó. É maravilhoso isso aqui, dá pra passar na pele, no cabelo, pra tomar sol também. Não tem proteção, mas enfim. Agora tem esse aqui também, que é floral, que tem um brilhinho cor-de-rosa. Não sou muito de aromas de flor. Ai, tem esse roll-on. Aqui os preços estão bem bacanas. Primeiro dia, na verdade, foi pegar o carro no mercado e vir pro hotel. Não vi nada da cidade, não tenho a mínima ideia do que é Bordeaux até agora. E sabe que, não sei se é uma questão de maturidade ou porque eu cheguei num nível de viagem durante o ano em uma frequência tão alta que hoje em dia eu não me forço mais a sair porque eu preciso aproveitar a experiência, sabe? Então, muitas vezes, eu acho que a gente se força a ir visitar alguma coisa e acaba tendo a impressão errada da cidade, sabe? Então, hoje em dia, eu não me forço muito mais. Eu tenho um dia inteiro que eu posso passear, que eu posso conhecer as coisas amanhã. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é que nunca vai ser tempo suficiente. Nem pra essa, nem pra nenhuma outra cidade. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu fiquei muito tempo em Paris e tinha muita coisa que ainda falta ver a Paris. Toda vez que eu vou pra Paris, tem mais coisa pra ver em Paris. Então, eu coloquei na cabeça que eu quero estar presente, desfrutar do momento e eu me permito sentir as coisas que eu tô sentindo. Então, se eu não tô, assim, nesse esquema pra sair, eu simplesmente opto por ficar. Então é isso, gente. Vou de banho agorinha e me arrumar pra dormir, porque amanhã sim, dia de passeio, dia de conhecer a cidade. Eu quero ver se eu consigo pegar uma visita bem bacana na Cité du Vin, que é basicamente o ponto turístico mais importante, que é um museu de vinho que tem degustações lá dentro. Então, as minhas reuniões vão ser quarta e quinta-feira, então eu vou ter a terça-feira inteirinha livre pra mim, o que vai ser bem legal. Então é isso, gente. Primeiro dia concluído com pouco, mas com sucesso. Acabei de chegar aqui, olha a entrada que bonita. O formato dele é maravilhoso. Eu não consegui comprar ingresso ontem, então a gente vai ter que ver se eu vou conseguir entrar. Mas enfim, olha que lindo. Vamos lá. Consegui comprar. Tô aqui com os 2 bilhetes. Eu vou fazer a primeira atividade aqui, que é uma exposição itinerante que se chama Via Sensória. Ela é basicamente hologramas e toda uma experiência sensorial para você degustar 4 vinhos diferentes. Eles também têm outros programas, tem programas que você pode
acompanhar a degustação dos vinhos com o sommelier, que vai te passando as 3 etapas no papel e em uma sala de degustação bem bonita. Só que essa é um percurso extremamente sensorial, bem diferente e bem interessante. Vamos ver como é que é. A entrada é aqui e bora lá. A visita começou com um tipo de meditação numa sala escura e ruído branco, o que foi muito legal, porque muitas vezes a gente tá meio distraído ou a gente não tá tão conectado com os nossos sentidos, então esse começo de uma degustação sensorial é muito legal. Logo depois, nesse percurso cheio de poesias pelas paredes e essas luzes, enfim, nós fomos nos encaminhando para o lugar onde seria a primeira degustação. E essa degustação foi muito interessante, porque tinha todos esses telões na parte de cima. E o que ela fez a gente fazer foi tapar o nariz para provar o vinho. Gente, se você nunca fez isso na sua vida, você deveria fazer da próxima vez, para você ver o quanto os nossos sentidos eles são complementares, ou seja, muitas vezes você acaba nem conseguindo compreender um vinho quando você faz isso. Mais um look da sala vazia, e onde a gente fez a primeira degustação. E surpreendente, gente, um negócio assim visualmente muito estimulante. Essa segunda etapa foi uma degustação às cegas em uma sala escura e uma taça escura. E esse vinho era um Claret, que é um dos vinhos mais interessantes de degustar às cegas, porque ele é um dos que mais confunde. Você fica na dúvida se é um vinho tinto ou um vinho branco. Ela vai servir pra gente agora um Saperavi, que é um vinho da Geórgia. Por que Geórgia? Porque é o berço do vinho. É onde a gente tem os primeiros registros de vinificação de verdade no mundo. Então é um país muito simbólico e a gente vai provar um vinho deles agora. Eu pessoalmente não sou muito fã de Saperavi, mas é legal. E essas salas com LED são realmente de impressionar. Cada lugar que eu vi eu ficava mais impressionada. E é interessante justamente por isso, é completamente o oposto do que a gente está acostumado a ver em uma degustação tradicional de vinhos, que é mesa branca, sala branca, luz de hospital, sabe? Então a proposta é completamente diferente. Esse vinho da Geórgia é muito diferente. É um Saperavi feito em Qvevri, que é aquela ânfora ancestral que eles fazem embaixo da terra. E esse vinho aqui é interessante porque normalmente os Saperavis que eu conheço tem um final um pouco adocicado. E esse é extremamente seco, o final dele é muito magro, como se ele fosse afunilando. Muito cacau, aquele final de barrica bem potente. Um tanino elegante, mas eu sinto mais... não enxuga tanto a boca. Interessante, um vinho diferente. E aqui era a última degustação, que era uma degustação harmonizada de Tokai com chocolate. Tem chocolate aqui. Primeiro a gente vai provar ele sozinho e depois a gente vai colocar o chocolate na boca pra ver como o vinho muda. Eu sou grande fã de Tokai, inclusive tinha no meu casamento. O chocolate. Pedacinho bem tiquinho. Muda completamente a sensação do vinho. Incrível, combinação maravilhosa. É uma graça que tem, para cada tipo de vinho, tem também uma degustação sem álcool para crianças e para quem não bebe álcool, o que é muito legal. E eles tentam imitar no sem álcool a sensação, o sensorial do que a gente está experimentando no vinho. Aqui eles estão mostrando um pouquinho dos estilos do Tokai. Vou subir agora na exposição permanente. Eles pediram para eu não filmar outras pessoas. Então, eu não sei o quanto disso que eu vou conseguir filmar, mas eu vou mostrar o que eu puder pra vocês. E o museu é incrivelmente interessante, tem várias partes que falam sobre os tipos de uva em cada lugar do mundo, explica diferentes terroir, como é que funciona para fazer vinho, é muito detalhado, muito rico, cheio de detalhes, tem caminhos que te explicam a história do vinho no tempo, é realmente muito impressionante. Aqui já começa o buffet dos 5 sentidos, então você vai pelas etapas da degustação. Essa primeira stand que você vê aí dos aromas é muito interessante, tem aroma de couro, de incenso, de livro. Uau, sério. Quando a gente fala cheiro de livro, mofo, tem um sobre as cores do vinho. Aqui a gente tem outro setor de aromas, só que esses não são aromas naturais, como eram lá no começo. Esses são aromas artificiais e a diferença é gritante. Tem muita gente que não sabe, mas é possível ter aromas animais no vinho também.
Essa foi uma das minhas atrações favoritas, era uma arte em LED, você entrava nessa sala escura que tinha essa mesa com LED também, e ela buscava representar o percurso das tuas sensações quando você está à mesa, jantando, experienciando vinho, experienciando essa comida, e assim, amei essa etapa. Aqui você consegue fazer um teste para descobrir qual tipo de vinho é você. Olha aqui. Eu acabei de fazer e me deu que eu sou um Porto Rubi. O que vocês acham? Eu achei que eu era um champanhe. Me deu um pouco de humildade, serei honesta. Me diverti muito, parecia criança, dá pra ver, né? Acabei de chegar aqui no Belvedere, faz parte da visita do museu, então a gente sobe. Tem as tacinhas de vinho que eles oferecem pra gente, faz parte do pacote. E olha que linda a cidade lá atrás. A gente tem uma vista bem completa daqui. Esse é o último piso do museu e você tem uma vista panorâmica da cidade. Olha que lindo, tem um bar aqui em cima e junto com o pacote do museu você tem direito a uma taça de vinho. O pessoal foi muito bacana comigo, deixou eu provar vários. Mas olha que lindo isso aqui. Bora de passeíto agora, saí do museu e na verdade, gente, eu fiquei acho que 4 horas no museu e ainda dava pra ficar mais. Acabei de chegar no centro porque hoje vai ser o único dia que eu vou ter alguma coisa pra ver. Essa aqui era uma das praças que eu queria dar uma olhada. Bonita, imponente. Me lembra bastante a Piazza della Borsa de Trieste. Della Borsa não. Unità d'Italia. Dar uma passadinha agora na Galeria Lafayette. Quero ver se eu consigo visitar a catedral da cidade. Bora lá. A cidade tem uma vibe meio esquisita, assim, sabe? Não sei explicar. Uma mistura de sensações. Bom dia, gente! Acabei de chegar aqui no Chateau Ferrand. Essa é uma vinícola que a gente leva para o Brasil. É uma vinícola bem pequena aqui em Pomerol. E Pomerol é uma das apelações mais importantes, mais emblemáticas aqui da região de Bordeaux. Mas é uma região bem pequenininha e aqui a gente está do lado, bem pertinho de Petrus, que é um dos vinhos mais famosos, né, da França inteira. E essa empresa que a gente leva é uma empresa familiar, eles existem desde 1934. É uma empresa bem pequena, então não tem assim uma estrutura muito grande para mostrar para vocês, não é algo assim incrivelmente turístico. Essa é uma região super privilegiada e como nós estamos falando de Pomerol e do lado direito, da margem direita do rio, aqui a gente tem primariamente Merlot. Então você pode esperar vinhos muito macios, muito envolventes na boca, fáceis de beber, com taninos elegantes normalmente. É uma região muito gostosa. Lógico, eu estava no meu caminho, eu não podia deixar de fazer esse pit stop em Saint-Emilion. Tem uma hora e meia, não vai dar tempo nem de almoçar. Vou dar uma voltinha ali na catedral e no centrinho. Óbvio que a cidade inteira rodeada de vinhedo. Inclusive, é muito engraçado quando você começa a explorar essas vinícolas e essas áreas de vinho e você se dá conta do mapa na vida real. Porque todas as vezes que você estuda, às vezes você não tem muita noção de proporção, né? Vendo o mapa, cada mapa tem uma proporção diferente, então às vezes a gente não tem uma ideia real de quão perto, quão longe é. Então eu tava em Pomerol, eu demorei 9 minutos de carro para chegar em Saint-Emilion e eu achava que era muito mais longe. Enfim, essas coisas que a gente vai percebendo quando a gente tá com o pé na estrada, né? E que lugar mais charmosinho, eu não esperava que fosse tão fofo, dá uma olhada. Eu acho que é uma ofensa, mas eu tô precisando mais de café do que de vinho.
E é tudo sobre vinho. A quantidade de notecas que tem por aqui. Parei aqui pra tomar um cafezinho. É até um pecado tomar cafezinho num lugar tão lindo pra tomar vinho. Inclusive aqui nesse restaurante chama Le Bouchon. Tá bem cheio, parece que tem bastante gente. Olha a vista. Se tá cheio deve ser bom, eu não vou comer porque eu não tenho tempo. Mas presta atenção que eles têm umas degustações aqui que são bem legais, ó. Você pode fazer degustação de uma taça de várias coisas. Bem bacana, tem várias opções de taça. Aliás, o que não falta aqui, gente, é bar pra beber. Eu tive até dificuldade de achar um lugar pra tomar um café. Eu falei pro rapaz do restaurante, eu só quero um cafezinho, ele não tem problema. Tava escutando aqui, tem uma mesa aqui perto, que tá gritando em português. Brasileiro você encontra em qualquer lugar do mundo, não tem jeito. Tô aqui ó, numa bodeguinha no meio de Saint-Emilion, aqui embaixo de uma pirambeira. Tem brasileiro. Nota mental, reservar mais tempo em Saint-Emilion. Vamos entrar comigo na Maison du Vin de Saint-Emilion. Aqui é como se fosse uma loja do consórcio, então você tem mais de 270 vinícolas que vendem o vinho aqui no preço do chateau, então no melhor preço possível. Vamos dar uma olhada. Aqui eles também têm alguns cursos. Você consegue ótimo custo-benefício e boas opções também. Principalmente para aqueles que são um pouco menos conhecidos, sabe? Estamos na segunda parada. Infelizmente aqui foi uma visita um pouco mais de negócios que ainda não estão concretizados. Então eu não posso mostrar muito do que foi a nossa prova, porque eu não conheço muito bem o pessoal daqui. Mas foi super legal. Eles são uma empresa de uma família metade neozelandesa e metade francesa, o que é bem legal. Eles restauraram o chateau, que é de 1800 e bolinha. E aqui também eles têm criação de gado, de porco, de pato, de tudo que vocês podem imaginar. Então eles acabaram restaurando esse chateau aqui e hoje é um hotel. E assim como essa empresa, que é uma empresa relativamente pequena, você tem várias outras empresas aqui que também têm esse tipo de proposta. Então eu acho muito bacana para quem vem visitar a região, às vezes você ficar em uma vinícola de cada zona que você foi visitar em cada um dos dias, alugar um carro e ter esse contato um pouco mais íntimo, assim, com o terroir, com a natureza. E também aqui você seria atendido, não só aqui, né? Em vários desses lugares você seria atendido pela própria família. Então, uma recepção mais caseira, assim, sabe? Que eu acho que é interessante para o conhecimento da região, para você ter uma ideia um pouco menos glamourizada da realidade. Terminamos hoje os compromissos que tínhamos, as 2 visitas programadas. E agora eu vou voltar para Bordeaux. Quero ver se eu consigo jantar em um restaurante famoso lá, que é de uma comida que me falaram que é imperdível. Então bora lá. Gente, tô aqui esperando. É uma loja que se chama Lunette pour Tout. E é uma loja que você compra óculos de grau e ele fica pronto em 30 minutos. E tem várias opções moderninhas, assim, famosinhas. Achei o máximo. Tô levando os 2. Vamos ver como é que vai ficar. Quer ver, ó? Tem uns modelinhos, tipo esse aqui da Miu Miu. Não é Miu Miu, obviamente, mas... Ai, não vou pôr a boca, que não é meu. Eu tô levando um quadrado, sabe? Um quadrado do mesmo estilo. Achei bem legal. Esse aqui. Saindo de lá, eu vim para um restaurante que se chama La Tupinha. E esse restaurante é super famoso aqui. Uma amiga me falou, Ju, você não pode perder, esse é um lugar imperdível de Bordeaux.
E eu adorei porque aqui é uma zona muito boa de carne, então vai dar pra eu manter a dieta. Acabei de pedir um Chateaubriand, acabei de pedir. E eu pedi com extra de osso com tutano, que delícia. Então vamos ver como é que vai ser. O lugar é super charmoso, não tinha lugar. Quarta-feira não tinha lugar. Me arrumaram uma mesinha na rua, aqui fora. No final a história do lugar é um pouco trampa, entendeu? Porque primeiro ele falou que era 2 por 1, depois tipo de 50 euros virou 150 os dois por causa da lente. Aí enfim, no final eu levei só um e adorei. Adorei a proposta de você pegar super rápido e fiz uma consulta até com, não sei se é um médico, mas com um oculista, é isso que fala, não sei. E revisaram o meu grau e tudo mais. Olha que legal. Vem na caixinha, toda bonitinha e tudo mais. Achei bem bacana. Daí no final só esse, eu pedi com a lente básica e tal, saiu 55 euros. Pra você pegar um óculos novo de 1 hora, achei o máximo. Acabou de chegar, olha que lindo. Essa carne parece estar impecável. E o tutano, batatinha frita. Bora provar. Gente, 10 de 10 esse restaurante. Essa foi uma das melhores carnes que eu comi na minha vida inteira. Incrível. Oi, gente, acabei de chegar na minha primeira reunião do dia. E é uma empresa muito grande, é o que a gente chama de negociant. Negociant são os negociantes do vinho. É uma profissão, né? Um tipo de empresa muito antigo. Então, os maiores têm mais de 200 anos. Eles normalmente compram os vinhos das vinícolas antes até da produção ser feita e eles revendem. Então, assim, a vinícola não precisa ter o trabalho de pensar na venda. A única coisa que eles fazem é focar no vinho. Então, tem várias empresas, especialmente empresas menores, que não gerenciam diretamente a venda dos seus vinhos. Quem faz isso são os negociantes. Então, eles acabam fazendo o contrato, né, com esse tipo de empresa e são eles que vendem o vinho no final. Então aqui eu estou em uma delas, eu tenho reunião agorinha, então bora lá. Que sala linda. Então, primeiramente, eles me levaram para conhecer o depósito. Gente, vocês não têm noção que depósito mais maravilhoso. Um cenário de luz, tinha arte, tinha sala de degustação aí dentro. E aí você via expostos dos vinhos mais importantes da França e mais caríssimos de Paris, aí da França. Então, foi muito mágico, achei lindíssimo. Aqui na sala, eles me deixaram e prepararam tudo para eu provar os vinhos que a gente vai levar. Olha lá, tudo isso eu vou provar, então eu vou tapar aqui porque é coisa de trabalho que eu não posso mostrar, mas são os vinhos que a gente vai levar e ela abriu todas as garrafas. Então, a maioria deles eu já tenho uma ideia de como é, mas aqui é pra gente entender um pouco melhor do que a gente tá levando e tudo mais. Missão cumprida, todas as garrafas degustadas. Essa aqui tava com problema, então essa aqui eu não provei. Gente, eu tô aqui no banheiro. Acabei de acabar a degustação e olha que legal. Eles têm escova de dente e pasta de dente pra você escovar os dentes depois da degustação. Como é que tá os dentinhos? Inteiro pintado. Um carinho, um mimo especial. O máximo. Uma coisa tão simples, muitas vezes você cativa o cliente com uma bobeira, assim, de ter escova de dentes. Hora de voltar pra casa, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vlog. Dá um joinha aqui, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!